Beleza. Vamos lá. Oi, pessoal. Bem-vindos ao nosso aulão do Enem, aqui do Aluno Ensina. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu sou a Bruna, né? Primeira vez que vocês estão me vendo assim de rosto. Nas aulas eu não costumo aparecer, não costumo falar mais, mas eu sou a Bruna e eu tô muito feliz de você estar aqui. Eu tô muito feliz da gente ter esse aulão. E graças a Deus a gente chegou até aqui, né? Principalmente você que tá aí me assistindo. Então sejam bem-vindos a essa super aula. Eu espero ser uma pessoa breve, prática. Eu espero que dê para entender tudo aquilo que eu explicar. E eu e a outra professora que está comigo, a gente está dando o nosso melhor para vocês, beleza? Bom, e mais do que qualquer coisa, assim, eu gostaria de agradecer, né, você que tem nos acompanhado aqui no Aluno Ensina, aqui no projeto, você que tem estudado, você que tem aproveitado todo o material que a gente tem disponibilizado, seja os slides, sejam as listas de exercícios, sejam as videoaulas. Eu sou muito grata por você que valoriza isso, por você que usufrui disso, que é o mais importante. E eu espero que de alguma forma isso tenha sido relevante nos seus estudos. Então não vou ficar me prolongando muito aqui, vou ficar enrolando muito. Então, gostaria de explicar um pouco da dinâmica que eu e a outra professora, que está em parceria com a gente resolveu fazer. Para que o nosso aluno fosse mais prático, para que não fosse demorado, para que não fosse chato. Então, o que a gente decidiu? A gente deu uma estudada nas provas do Enem e a gente tentou ver quais conteúdos eram melhores, quais conteúdos se encaixam para esse aulão, baseado no fato de que quais conteúdos caíram mais, quais tipos de questões eram mais cobradas. E com base nisso, a gente dividiu essa aula em 3 partes. Não vai demorar muito, gente, vai ser super tranquilo, mas a gente dividiu essa aula em 3 partes. A primeira parte, ela está dividida na parte gramatical, que é onde a gente vai falar sobre os pretéritos. A gente observou que nas provas do Enem, nos vestibulares, cai muito a questão dos pretéritos, é muito cobrado. E em relação a essa parte gramatical também, eu achei muito importante a gente falar um pouco sobre os falsos cognatos. Que vocês vão ver, não sei se você assistiu a aula que eu dei sobre isso, mas a gente vai falar sobre os falsos cognatos. O que são os falsos cognatos? E frases e exemplos, enfim. E, bom, além dos falsos cognatos, aí a gente entra na parte textual, que a gente vai falar um pouco sobre linguagem verbal e não verbal, que, como todo mundo sabe aqui na prova do Enem, cai mais essa parte, vamos dizer assim, esse tipo de linguagem. Beleza? Ou seja, a linguagem relacionada aos textos, a linguagem que conversa com os textos e principalmente que envolve a parte da interpretação textual, que é extremamente importante, extremamente importante. Então a gente achou melhor dividir o conteúdo assim, beleza? Eu espero que fique tranquilo para vocês, que fique didático e que vocês consigam entender. Então acho que é isso, galera. Eu tô olhando aqui do lado porque eu tô com meu computador. Eu espero que vocês não notem, porque eu preparei toda a aula com base nos slides que foi montado pela outra professora, mas o conteúdo fui eu que montei. Então, as coisas importantes que eu preciso lembrar para falar para vocês, exemplos que eu anotei. Então, tá aqui do meu lado, beleza? Espero que vocês não se importem com isso e que a gente consiga ter uma boa aula. Então, vamos lá. Bom, como é o espanhol no Enem, né? Vamos lá, boa sorte. Parte gramatical, que foi a primeira parte que a gente dividiu. A gente hoje, gente, vai falar sobre os pretéritos. Os pretéritos no modo indicativo. Então, ele é dividido em 3 classificações. A gente tem o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito e o pretérito indefinido, que são os 3 super importantes, essa classificação. Então, vamos começar no pretérito imperfeito. Vamos lá. O pretérito imperfeito, ele é usado para falar de ações que aconteciam habitualmente no passado
ou para descrever lugares, pessoas e coisas no passado. Tem duas coisas que a gente precisa prestar muita atenção quando a gente fala sobre o pretérito imperfeito. A primeira é que são situações, são coisas que aconteciam habitualmente no passado, ou seja, ações que se repetiam no passado, comportamentos repetitivos que aconteciam no passado. E a outra coisa que a gente precisa prestar muita atenção quando a gente vai falar sobre o pretérito imperfeito é sobre tempo verbal, o tempo no passado, o tempo onde ocorreu a situação, que é no passado, beleza? Então, prestar atenção nessas duas coisas. Pretérito imperfeito, se lembra, algo que acontecia no passado e algo que acontecia habitualmente no passado. Essas coisas que aconteciam no passado, elas estão mais relacionadas com a descrição, beleza? Beleza, igual tá aqui. Então, retomando, o pretérito imperfeito é usado para falar de ações que aconteciam habitualmente no passado ou para descrever lugares, pessoas e coisas no passado, beleza? Então, a gente fala de ações e a gente descreve coisas. Quando a gente fala de ações, ações que aconteciam habitualmente no passado. Quando a gente vai descrever as coisas, lugares e pessoas no passado, beleza? Então, aqui nós temos 3 exemplos. Eu me despertava temprano, temprano significa cedo, para ir à escola quando era uma niña. Eu acordava cedo para ir à escola quando era criança, menina. Então, gente, o que a gente precisa prestar atenção aqui com base na nossa definição? A primeira, a ação que acontecia habitualmente no passado. Qual é a ação? Que ela acordava cedo, despertava temprano para ir para a escola. E como a gente vai identificar o passado? Geralmente, a gente tem frases de efeito e a gente tem expressões que ajudam a gente a identificar o que vai indicar o passado. Então, nesse primeiro exemplo, a gente pode ver quando era uma niña. Então, significa que ela não é mais uma menina criança. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Segundo exemplo. Quando tinha 18 anos, me gustava bailar em la discoteca. Então, a gente vê aqui o tempo no passado. Quando tinha 18 anos. Quando eu tinha 18 anos. Não tenho mais. Me gustava bailar em la discoteca. Eu gostava de bailar, de dançar discoteca. Beleza? Tranquilo? Então é algo que acontecia habitualmente no passado. E agora o terceiro exemplo. Quando vivia em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, uma ação que ocorreu no passado, montava em bici todos os dias. Qual que é a ação que ocorria no passado? Que ele andava de bicicleta todos os dias. Beleza? Tranquilo até aí, galera? Bom, agora vamos ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu preciso falar. Bom, agora a gente vai ver os verbos regulares do pretérito imperfeito. Bruna, mas o que são os verbos regulares? Só retomando. Gente, quando você vê que algo está falando sobre os verbos regulares, lembre-se que os verbos regulares, eles são aqueles que quando são conjugados, eles não sofrem, eles não variam, não sofrem variação no seu radical. E eles mantêm a mesma desinência do verbo. Bruna, como assim? Ou seja, eles mantêm a mesma desinência do verbo paradigma. Ou seja, aquele que termina em ar, ir e ir, tá bom? Então, os verbos regulares, resumidamente, eles não sofrem variação no radical do verbo, só na terminação. Geralmente é na terminação. E os verbos irregulares é ao contrário, ele vai sofrer modificação no radical, beleza? Por isso que quando a gente às vezes vai estudar um verbo irregular, é muito estranho como ele muda a variação dele, o quanto ele fica diferente. E isso ocorre porque muda o radical, porque o radical ele é a base, ele é a raiz do verbo, entendeu? Então, voltando, né, saindo um pouco dessa parte mais teórica, o pretérito imperfeito, quando a gente fala dos regulares, a gente tem aqui a conjugação deles. Então, tem as pessoas verbais, yo, tu, ele, ella, usted, nosotros, vosotros,
ellos, ellas, ustedes. E aqui colocamos 3 exemplos de verbos. O primeiro verbo, amar, beber, partir. Lembra da terminação? Ar, ir. Por isso que ele é um verbo regular. Bom, então amar. Eu amava. Tu amabas, él, ella, usted amaba. Nosotros, nosotras amábamos. Vosotros, vosotras amabais. Ellos, ellas, ustedes amavam. Beleza? Então, pretérito imperfeito, regular. Essa é a conjugação do verbo amar. Vamos para a conjugação do verbo beber. Eu bebia, tu bebias, él, ella, usted bebia, nosotros, nosotras bebíamos, vosotras, vosotras bebiais. Desculpa, gente. Ellos, ellas, ustedes bebiam. Essa é a conjugação do verbo beber. Agora vamos para a conjugação do verbo partir. Eu partia, tu partias, él, ella, usted partía, nosotros, nosotras partíamos, vosotros, vosotras partíais, ellos, ellas, ustedes partiam. Então, vocês podem ver nesse destaque negrito das conjugações o radical do verbo. Tá vendo? O ele não modifica, só modifica a terminação. Aba, abas, aba, abamos, abais, abam. Beber, bebe, seria o radical do verbo e a terminação que muda. Então, ia, ias, ia, íamos, iais, iam. E partir. Par é a parte do radical do verbo. Então, a terminação que muda. Tia, tias, tia, tíamos, tiais e tiam. Beleza, gente? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Ok. Então, vou falar um exemplo com base num dos verbos que a gente viu. Quando tinha 15 anos, eu amava estudar com mis amigas del colegio. Quando eu tinha 15 anos, eu amava estudar com as minhas amigas do colégio. Então, pretérito imperfeito. Qual que é a ação que eu ocorria habitualmente? É estudar com os meus amigos do colégio. E como que eu sei que está no passado? Quando tinha 15 anos. Beleza, gente? Esse é o pretérito imperfeito da parte dos regulares. Bom, antes da gente entrar no pretérito perfeito, eu gostaria de falar um pouco sobre a parte dos irregulares, que não foi colocado aqui no slide, mas é importante falar. Por quê? Apenas 3 verbos são classificados como irregulares. Então, ele é pouco falado, a parte dos irregulares. Por isso que a gente nem colocou nos slides. Mas, só para que vocês saibam, são 3 principais verbos classificados como irregulares do pretérito imperfeito, que são ser, ir e ver. Bruna, então como que vai ser a conjugação desses verbos? O ir, ela muda bastante. Muda o radical do verbo e acaba mudando bastante todo o verbo. Então, verbo ir, mas a conjugação fica assim: yo iba, tu ibas, él, ella iba, nosotros íbamos, vosotros ibais, ellos, ellas iban, ok? O verbo ser: yo era, tú eras, él, ella era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos, ellas eram. Então, por exemplo, era não tem nada a ver com ser, embora tenha uma relação. Mas se a gente for fazer uma comparação em relação à forma como se escreve, é muito diferente, justamente por causa dessa variação que tem no radical do verbo, beleza? E o verbo ver seria yo veía, tu veías, él, ella veía, nosotros veíamos, vosotros veíais, ellos, ellas veían. Então, vou dar um exemplo para vocês com esses 3 verbos. Yo iba al colegio de bici. Eu ia ao colégio de bicicleta. Nosotros éramos muy amigos. Nós éramos muito amigos. Ellas veían a las personas en el parque por la tarde. Elas viam as pessoas no parque à tarde. Beleza, gente?
Agora sim a gente vai entrar no pretérito perfeito. Vamos lá. Bom, vamos lá. O pretérito perfeito, ele é mais frequentemente utilizado na Espanha. Bruna, como assim? Geralmente nas aulas de espanhol, não sei se é a sua primeira vez aqui assistindo a aula, mas geralmente nas aulas de espanhol eu sempre falo e sempre trago exemplos de que o espanhol ele varia muito algumas palavras de um lugar para o outro. É igual ao Brasil e Portugal. A gente sabe que algumas palavras de Portugal têm um sentido totalmente diferente aqui no Brasil. Ou se fala de outra forma, ou é com outra palavra. E não é diferente no espanhol. Então, às vezes você vê que, por exemplo, jaqueta. Se fala jaqueta de uma forma no Peru, se fala jaqueta de outra forma na Espanha, se fala jaqueta de outra forma na Argentina. Então, como a gente tem muitos países que falam a língua espanhola, a gente também pode ter muitas variações. Mas também tem as palavras, tem essas variações geralmente mais conhecidas, beleza? Então, continuando. Mais frequentemente utilizado na Espanha, pretérito perfeito. Pretérito perfeito ou pretérito perfeito composto expressa ações ou situações ocorridas em um passado imediato ou que ainda tenham relação com o presente. Então, são ações ou situações ocorridas em um passado imediato. Essa parte vocês têm que pegar do pretérito perfeito. Bruna, como assim passado imediato? Ou seja, um passado recente, algo que aconteceu num passado recente, ou algo que tenha relação com o presente. E esse passado imediato está relacionado com exatamente essa relação com o presente, beleza? Bom, vou ler os exemplos antes da gente chegar aqui no outro tópico teórico. Então, o exemplo número 1, vamos lá. Esta semana he estudiado mucho. Essa semana eu estudei muito. ¿Has estudiado espanhol hoje? Você estudou espanhol hoje? Este ano ela ha comprado uma casa nova. Esse ano ela comprou uma casa nova. Vocês podem ver que exatamente nos três exemplos a gente vai ter o verbo haver. O verbo haver. Então, no primeiro exemplo, no segundo exemplo, as, e no terceiro exemplo, a, né? Que varia com o sujeito. Então, voltando aqui, é formado pelo verbo haver conjugado no presente do indicativo, mais o particípio do verbo principal. Então, no presente do indicativo seria assim, ó. Yo, ele, ela, usted, as. Não, desculpa, gente. Yo, tú, has, él, ella, usted, ha. Nosotros hemos, vosotros habéis e ellos, ellas, ustedes han. Então, esse é o presente indicativo do conjugadamente, né, do verbo haver. Mais o particípio do verbo principal, ou seja, terminado em ado ou ido. Beleza? Bom, vocês também podem ver aqui nos exemplos que há um indicativo de tempo. Bruna, como assim? Lembra que, com base na definição de pretérito perfeito, expressa ações ou situações ocorridas em um passado imediato ou que ainda tenha relação com o presente? Então, você, quando fala sobre passado ou presente, gente, a gente precisa, principalmente passado, tá? Os tempos verbais voltados para o passado, geralmente eles vão vir com indicativo de tempo. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, qual que é o indicativo do tempo? Esta semana. E o segundo exemplo? Oi, hoje. E o terceiro exemplo? Este ano. Então, vocês podem ver um passado imediato, um passado que tem relação com o presente, né? Igual no segundo exemplo aqui. Beleza? Tô só olhando aqui que eu preciso falar para vocês. Vamos lá. Pretérito perfeito. Os verbos regulares. Como é a conjugação? Então, a gente tem a pessoa verbal. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, él, ellos, ellas, ustedes. E daí, a gente também vai ter os verbos. Aqui a gente tem amar, beber e partir. Como que vai ficar a conjugação do verbo amar? Yo he amado,
tú has amado, él, ella, usted ha amado, nosotros hemos amado, vosotros habéis amado, ellos, ellas, ustedes han amado. Beber, yo he bebido, tú has bebido, él, ella, usted ha bebido, nosotros, nosotras hemos bebido, vosotros, vosotras habéis bebido, ellos, ellas, ustedes han bebido. Então, além do verbo haver, conjugado no presente indicativo, o que a gente vai ter aqui? Lembra? Aqui, que tá falando aqui? Particípio do verbo principal. Então, a terminação vai mudar. Ado ou ido. Então, amar vai terminar com ado e beber com ido. Vamos lá. Verbo partir. Yo he partido, tú has partido, él, ella, usted ha partido, nosotros, nosotras ha partido, vosotros, vosotras habéis partido, ellos, ellas, ustedes han partido. Beleza? Vou dar um exemplo aqui para vocês com base nessa tabelinha de novo. Vamos lá. Com base nos verbos do pretérito perfeito regulares. Ella habló con su maestra cuando fue a la escuela por la tarde. Ela conversou com a sua professora quando foi à escola à tarde. Então, é uma ação que ocorreu no passado, mas que tem relação com o presente. É como se falasse do dia de hoje, né? Por la tarde, por la tarde. Beleza? Pelo menos fica subentendido assim. Bom, vamos lá para o pretérito perfeito, verbos irregulares. Então, a gente tem a pessoa verbal, certo? E aqui a gente trouxe como exemplo o verbo abrir. Então, yo he abierto, tú has abierto, él, ella, usted ha abierto, nosotros, nosotras hemos abierto, vosotros, vosotras habéis abierto, ellos, ellas, ustedes han abierto. Então, um exemplo. Hoy, por la mañana, mis padres han abierto la tienda. Hoje, pela manhã, os meus pais abriram a loja. Deu para entender? Han abierto. A gente sempre tem que prestar atenção na pessoa verbal, porque com base na pessoa verbal que flexiona, né, que se conjuga o verbo. E daí a gente vê a terminação, certo? Outra coisa, não sei se era no próximo slide. Ah, tá, era aqui nesse slide. Continuando, os principais particípios irregulares, ou seja, as principais mudanças voltadas com o verbo no particípio dos irregulares são cubierto, né? Cobrir, cubierto, decir, dicho, escribir, escrito, hacer, hecho, morir, muerto, poner, puesto, romper, roto. Olha isso. Olha como que ele é irregular, gente. Olha, mudou radical, mudou todo o verbo. Ver, visto, volver, vuelto. Então, com base nos particípios irregulares, que tá nessa tabelinha aqui à direita, eu vou falar um exemplo aqui. Ayer he escrito el primer capítulo de mi libro. Ontem eu escrevi o primeiro capítulo do meu livro. He escrito. Beleza? Deu para entender? Gente, qualquer coisa, vocês voltem aí, põe numa velocidade mais baixa, mas eu espero que vocês estejam entendendo, ok? Bom, pretérito indefinido. Nosso último da parte gramatical mais chatinha, assim. O pretérito indefinido, gente, ou pretérito perfeito simples, ele expressa ações e situações passadas e concluídas. Aqui que tá o rolê do pretérito indefinido. Então, ele expressa ações e situações passadas e concluídas. É bastante utilizado em narrações e biografias, assim acho que fique um pouco mais fácil de identificar. Mas a gente tem que prestar atenção na parte que fala que ele expressa situações e ações passadas e concluídas. Então, o pretérito, gente, ele tem total relação com o passado. Isso a gente já pode concluir, certo? Que vai variar a característica de um para o outro, mas a gente vai revisar isso quando eu terminar aqui, beleza? Então, vamos lá. Os verbos regulares, eles mantêm a raiz inalterada ao serem conjugados, beleza? E para conjugá-los, basta acrescentar as terminações do pretérito indefinido indicativo à raiz em cada pessoa verbal.
Então, o que vai mudar? A terminação. Vamos lá para os exemplos do pretérito indefinido. A semana passada me despertei temprano para ir à escola. Na semana passada eu acordei cedo para ir à escola. Ayer, ontem, comi uma hamburguesa em um restaurante de comida rápida. Ontem eu comi um hambúrguer em um restaurante de comida rápida, né? Fast food. El año passado visitei a mis tios que vivem em Flórida. No ano passado eu visitei os meus tios que moram na Flórida. Bom, a gente pode ver nesses exemplos as ações e situações passadas concluídas. Acordei cedo, algo que aconteceu no passado. Na semana passada, olha como tem um indicativo. Sempre quando vai falar de passado, geralmente, sempre não, né? Mas geralmente vai ter um indicativo de tempo, gente. Identifiquem isso, se apeguem a isso e identifiquem aquilo que a frase ou a frase de efeito ou a palavra ou, sei lá, a variação do verbo, aquilo que te leva a entender que algo aconteceu no passado. Aquilo que traz para você o tempo verbal. Porque se você identifica o tempo verbal, fica mais fácil de você identificar a parte gramatical. Entendeu? A flexão, a variação da palavra. E a que grupo ela pertence. Se é o pretérito indefinido, o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito. Fica mais fácil para vocês. Beleza? Então, na semana passada, uma ação passada. Me despertei temprano para ir à escola. Então, uma ação passada que já foi concluída, ele acordou cedo. Então, ela foi concluída, entendeu? Então, fica tranquilo, se você identifica esse indicativo de tempo, fechou, gente. Vocês conseguem com muito mais facilidade identificar a flexão do verbo e o tempo verbal e o grupo gramatical que ele pertence. Então, vamos lá. Pretérito indefinido, regulares. Então, nós temos a pessoa verbal. Vamos lá. Hablar. Yo hablé. Tú hablaste. Él, ella, usted habló. Nosotros hablamos. Vosotros hablasteis. Ellos, ellas, ustedes hablaram. Então, essa é a conjugação do verbo hablar no pretérito indefinido. É um verbo regular. Agora vamos para o verbo temer. Yo temí. Tú temiste. Él, ella, usted temió. Nosotros temimos, vosotros temisteis, vosotros sempre pega, né? Sempre é diferente. E eles, ustedes temieram. Essa é a conjugação do verbo temer. E partir. Eu parti, tu partiste, ele, ella, usted partió, nosotras partimos, vosotras partisteis, ellas, ustedes partieron. Então essa é a conjugação do verbo partir. Bruna, dá um exemplo com base nesses verbos regulares. Ele habló com su... Ai, meu Deus. Gente. Tá certo. Tá certo, galera. Tá certo. Eu achava que eu tinha confundido. Mas ella habló com sua maestra quando foi à escola por la tarde. Que horas que eu dei esse exemplo? Peraí, só um minutinho, gente. Que eu acho que eu troquei aqui. Não, tá certo. Acho que tá certo. Tá certo, galera. Acho que foi impressão minha. Perdão aí pra você que tá assistindo aqui. Pérolas do EAD, né, gente? Pérolas do vídeo aula. Mas continuando. Os verbos regulares. Um exemplo com base no verbo hablar pode ser: ele hablou com sua maestra quando foi à escola por la tarde. Então a gente tem um indicativo que foi algo que já aconteceu e a gente tem o verbo, beleza? Hablou. Bom, os verbos irregulares. Os verbos irregulares, vamos lá, do pretérito indefinido, são esses: ser, ir, tener, estar, andar. Como exemplo, né? A gente pegou esse daqui. Então, ser, ir. Eu fui, tu fuiste, él, ella, usted fue, nosotros, nosotras fuimos, vosotros, vosotras fuisteis, ellos, ellas, ustedes fueron. Beleza? Verbo tener. Eu tuve,
tú tuviste, él, usted tuvo, nosotros, nosotras tuvimos, vosotros, vosotras tuvisteis, ellos, ustedes tuvieron. Verbo estar. Yo estuve, tú estuviste, él, usted estuvo, nosotros, nosotras estuvimos, vosotros, vosotras estuvisteis, ellos, ustedes estuvieron. E o verbo andar. Eu anduve. Olha como muda, gente. Olha como que mudando radical muda tudo. Por isso que ele se torna regular. Então, eu anduve, tu anduviste, ele, usted anduvo, vosotros, nosotras anduvimos, vosotros, vosotras anduvisteis, eles, ustedes anduvieron. Bru, dá um exemplo com os verbos irregulares. Él estuvo en la casa de sua abuela ayer. Ele esteve na casa da sua avó ontem. Ou ontem ele esteve na casa da sua avó. Beleza? Então, uma ação que já aconteceu, foi concluída no passado. Top? Então, gente, essa foi a parte mais gramatical, vamos dizer assim. A gente vai falar sobre os falsos cognatos ainda, mas essa foi a parte mais gramatical. Beleza? Então, vamos resumir rapidex. Rapidex, que o tempo urge, para não ficar enjoativo também. Então, pretérito imperfeito. Vamos lá. Pretérito imperfeito. O pretérito, lembra de passado. P de pretérito e P de passado. Pronto. Super fácil de relacionar. Bom, o imperfeito acontecia no passado e aconteciam habitualmente. Então, habitualmente no passado e para descrever coisas, lugares ou pessoas no passado. Então, indicar ações que aconteciam habitualmente no passado e descrever lugares, pessoas e coisas no passado. Beleza? Tranquilo. Agora, pretérito perfeito. Pretérito perfeito expressa ações ou situações ocorridas em um passado imediato ou que tenha relação com o presente, certo? Um passado perto. Um passado que tem relação com o presente. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Tá certo, tudo certo. Continuando. Esse é o pretérito perfeito. E para concluir, o pretérito indefinido expressa ações e situações passadas e concluídas, beleza? Então, primeiro, lembra do habitualmente e de descrever no passado. O segundo, a gente lembra de... Deixa eu ver aqui... Até hoje eu esqueci. Primeiro, pretérito... Então, vamos lá. Pretérito imperfeito, habitualmente no passado, para descrever coisas no passado. Pretérito perfeito expressa ações ou situações ocorridas em um passado imediato que tenha relação com o presente. Imediato, relação com o presente. E o pretérito indefinido, já concluído. Situações e ações passadas já concluídas. Beleza? Tipo, resumindo rapidão, foi basicamente isso. Muito obrigada você que está assistindo até aqui. Agora a gente vai entrar nos falsos cognatos. O que são os falsos cognatos? Mas, gramaticalmente falando, a gente chama eles de heterossemânticos. O que são os heterossemânticos? Você assistiu as últimas aulas, você aprendeu. Mas, recapitulando, os heterossemânticos são palavras em espanhol que têm e que são graficamente semelhantes ao português, mas que têm um significado diferente. Ou seja, na prática não tem nada a ver. Bruna, por que você achou importante a gente falar sobre os falsos cognatos? Enfim, sobre os heterossemânticos. Por que eu achei importante isso, gente? Porque às vezes a gente vai ler um texto, principalmente no Enem, que cobra muita interpretação de texto. E os textos são em espanhol. Então, você vai ler o texto lá em espanhol, você vai ler uma palavra e você pode achar que por ela, uma coisa que a gente faz muito, né? Pelo português ser uma língua muito parecida com o espanhol. Mas você vai ler uma palavra e você vai falar, eu sei o significado disso aqui, porque é parecido com uma palavra em português. Mas não é. E se isso acaba, isso pode atrapalhar a sua interpretação. Você pode acabar errando a questão e às vezes você não consegue atingir o ponto necessário por causa de uma questão. E tipo assim, uma questão besta, né? Uma questão que, se você tivesse prestado mais atenção e se atentado a isso, você teria acertado, né? Então, recapitulando, os heterossemânticos são palavras em espanhol que são graficamente semelhantes ao português, mas que têm significado diferente. Então, vamos para os exemplos. Os exemplos trazem mais clareza.
Todos os dias tomo uma taça de café. Gente, taça de café é xícara de café. Taça é xícara, não é taça. Olha o segundo exemplo. A ella le gusta beber siempre una copa de vino. Ela gosta de beber sempre uma copa de vinho. O que seria copa? Seria taça e não copo. Fácil de você se enganar. Vamos lá para o terceiro exemplo. Préstame uma goma de borrar, por favor. Goma de borrar é borracha. Não é goma de mascar, por exemplo. Não é chiclete. É borracha de apagar. Borracha escolar, material escolar. Então deu para ver aí. E aqui a Gabriela colocou esses quadrinhos aqui para ajudar a gente. Pra gente ter pelo menos uma noção. Nas últimas aulas eu coloquei também várias palavras e imagens que podem ajudar e as listas de exercícios também, gente. Então, muito legal que vocês tenham essa constância com as aulas. Vocês chegam aqui matando tudo e regaçando. Bom, vamos lá? Vamos olhar essa tabela aqui e vamos entender juntos. Então, do lado esquerdo a gente tem a parte em espanhol e do lado direito a gente tem a parte em português falando sobre o significado. Então, talher. Talher não é talher, gente, talher de cozinha. Talher significa oficina. Cubierto significa talher, que é o material que a gente usa para comer. Coelho, coelho, gente, não é coelho, não é o animal coelho. Coelho é pescoço. Rugo não é jogo, é suco. E oficina não é oficina de carro, tem nada a ver, é escritório. E escritório, escrivaninha, é a mesa, escrivaninha. Brincar, pular, essa eu fiquei sabendo agora. Interessante. Aceitar, por azeite, não é de aceitar. É pegar, colar. Pegar significa colar. Beleza, gente? Agora vamos para outro quadro. Vaso significa copo. Pipa significa cachimbo. Sítio significa lugar. Finca significa sítio. Tapa significa tampa ou é aperitivo. Um dos próximos textos que a gente vai ler aqui, ele vai falar tapa. Vai ter essa palavra lá. Olha a importância. Aqui a gente já tá vendo. E isso vai ajudar a gente na interpretação de um dos exercícios que a Gabi separou aqui pra gente. Então, tapa ou é tampa ou é um aperitivo, comida. Tirar, jogar fora. Fechado, datado. Por quê? Porque data em espanhol é fecha. Fecha, né? Escreve fecha, mas se fala fecha. Então, fecha é data. Então, fechado é datado, marcado. Encerrado, encerrado, né? Fechado, não finalizado, fechado. E zurdo, canhoto. Interessante, né, gente? E fácil de confundir, confesso. Próxima tabelinha. Acera significa calçada. Calçada significa pista e calçada também. Até que é parecido. Ala significa asa, aba. Berro significa agrião. Cenar significa jantar. Cerca significa perto. Estou cerca de ti. Estou perto de você. Taça significa xícara. Copa significa taça. E copo significa floco. Lembra que vaso significa copo? Olha que louco isso. Próxima tabelinha. Sordo significa surdo. Cachorro significa filhote. Cachorro. Interessante. É interessante, porque cachorro a gente fala perro, né? Perro, cachorro. Cachorro. Cepilho, escova. Escoba, vassoura. Comedor, sala de jantar, é um cômodo. Cubiertos, talheres, escritório. Escrivaninha e talher, oficina, igual a gente tinha visto. Interessante, né? Vamos lá. Linguagem verbal e não verbal. E é aqui que a gente vai ver como que funciona o rolê. Eu não sei se é a sua primeira vez prestando vestibular do Enem, mas a parte de linguagens e humanas ela é muito
como o próprio nome já diz, ela é voltada à linguagem verbal e à linguagem não verbal. Então, às vezes a gente vai ter que interpretar um texto com base num desenho, com base num cartaz, com base numa tirinha de gibi, com base num desenho. Ou a gente vai ter que interpretar um texto com base nas próprias palavras. Então, isso cai muito no Enem. Isso é muito comum não só no Enem, mas em muitos vestibulares. E isso é muito importante. Até mesmo, arrisco dizer, para a redação de vocês. Porque isso enriquece o vocabulário, isso treina o cérebro de vocês para a forma como vocês vão interpretar. E ajuda muito. Então, vamos lá. La comunicación puede ser verbal e não verbal. Então, a comunicação pode ser verbal e não verbal. Quando que ela vai ser verbal? Quando ela for oral e quando ela for escrita. E quando ela vai ser não verbal? Quando a gente faz o uso de gestos, de imagens e de sons para comunicar algo. Então, a comunicação não se prende apenas às palavras. E a gente vai fazer exercícios. Está listo? Está pronto? A gente vai fazer exercício, gente, pra gente botar em prática essa coisa da linguagem. E eu achei muito importante a gente pegar esses exercícios aqui. Já tá com gabarito, eu sei. Mas são exercícios legais pra gente fazer junto, pra gente resolver junto. Tirando nossas dúvidas junto. Esse primeiro texto aqui, ele é bem especial. E ele vai exigir bastante interpretação da nossa parte. Então vamos ler junto, todo mundo? Finge que você não viu o gabarito e vamos lá. Deixa eu ver se tem mais algo que eu preciso falar. Não tem. Vamos lá. De tal palo, tal astilla. Cuando Michel Acuña ingresó en la Academy of Cuisine, engraçado, porque usa o inglês e o francês, né? En el estado de Maryland, ya hacía muchos soles que era un excelente cocinero. Es que sus padres Manuel y Albita fueron propietarios de El Mesón Tico en Madrid y desde niño Michel no salía de la cocina. Ya graduado, trabajó en Washington en Filomena's Four Seasons, entre otros prestigiosos lugares. Cuando su familia regresó a su país, Costa Rica, y abrió las tapas de Manuel al este de San José, la capital, pronto se les reunió. El éxito no se hizo esperar. Inmediata ampliación, primero y luego un segundo restaurante, esta vez al oeste de la ciudad, con tablado flamenco y un alegre bar, más de 25 tapas. Clientes fieles que llegan una y otra vez y una calidad constante testimoniam a razão de seu êxito. Então, galera, uma coisa que eu acho importante destacar aqui nesse texto, que eu até anotei, é a forma como escreve 25. Isso é importante. Por quê? Porque isso se refere aos números cardinais, que é uma das coisas também que a gente já conversou em aula. Bruna, o que tem os números cardinais? Porque a escrita das casas decimais ela vai mudar. Então, no 10 e no 20, vai escrever junto. 21, 22, 23, 24, 25. A partir do número 30, separa. 20 e 31, entendeu? Então, é escrito separado. É só a forma da escrita mesmo que eu quero destacar aqui, beleza? Deixa eu ver. Tá. Bruno, o que significa o título do texto? Não entendi. Gente, o título do texto é uma expressão muito conhecida no português, que vocês vão saber. De tal palo, tal astilla. Vamos lá, vamos ler aqui o enunciado da questão. O título do texto traz uma expressão idiomática, ou seja, uma expressão relacionada com o próprio idioma. Essa expressão, vinculada às informações do texto, ou seja, todo o conteúdo do texto, reforça que o sucesso alcançado por Michel Acuña
Deve-se ao fato de ele ter... Tananã. Tá, antes da gente ir para as questões, vou falar para vocês o significado de tal palio, tal astilha. Dou 5 segundos para você chutar mais ou menos o significado. Leia quantas vezes você quiser. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, essa expressão do título significa tal pai, tal filho. Estranho, né? Tem nada a ver. Poderia ter escrito tal padre, tal hijo, mas não. De tal palo, tal astilha. Por isso, não caiam na ignorância de achar que por espanhol ser uma língua muito parecida com o português, tudo vai ter o mesmo significado. Procurem enriquecer o vocabulário de vocês com leitura e exercícios. Sempre. Mas vamos lá. O título do texto traz uma expressão idiomática. Essa expressão, vinculada às informações do texto, reforça que o sucesso alcançado por Michel Acunha deve-se ao fato de ele ter estudado em uma instituição renomada. O sucesso dele foi por causa disso, gente? Só porque estudou numa instituição renomada? Não. Trabalhado não apenas por causa disso. Trabalhado em restaurantes internacionais? Também não. Não está relacionado só apenas com isso. O sucesso do Michel está relacionado ao fato dele ter aberto seu primeiro empreendimento individual? Também está relacionado a isso. O texto não fala isso. Letra D. Voltado às raízes gastronômicas de seu país de origem. Essa daqui pode ser que você ache que seja, né? É uma opção. E a E. Convivido desde a infância no universo culinário da família. E olha o que vai matar a questão. A D, ela tá certa. Né? O sucesso alcançado por ele deve-se ao fato de ele ter voltado às raízes gastronômicas do seu país de origem, né? Mas não só apenas isso. E também, Bruna, mas por que não é essa questão? Olha o que o enunciado está falando. Vinculada às informações do texto. A expressão do título vinculada às informações do texto. Então, qual que é a expressão do título mesmo? Tal pai, tal filho. Tem algo relacionado com a família. Vamos lá para a letra E. Convivido desde a infância no universo culinário da família. Letra E. Gabarito, resposta, letra E. Beleza? Espero que tenha dado para entender. Vamos lá para a nossa penúltima questão. Inestabilidade estable. Os que levan toda a vida esforçando-se por conseguir um pensamento estable com suficiente solidez como para evitar que as incertidumbre... Bruno, o que significa isso? Gente, incertidumbre significa incerteza. Se apodere de sus habilidades todas as lecciones sobre como asegurarse el porvenir, aqueles que nos aconsejaban que nos dejáramos de bagatelas poéticas y encontráramos un trabajo fijo. Bruno, ¿qué es fijo? Permanente. Y etcétera. Abuelos, padres, maestros, suegros, bancos y aseguradoras nos estavam dando gato por liebre. Isso também é uma expressão. Dar gato por lebre. É vender gato por lebre. O que significa isso, Bruna? Significa você enganar uma pessoa oferecendo algo pior do que o esperado. Essa expressão também se usa quando as expectativas de uma pessoa não foram atendidas porque ela recebe algo pior do que ela esperava ou achava que merecia. Tem relação com isso, beleza? Y el mundo, este mundo que nos han creado, que al tocarlo en la pantalla creemos estar transformando a medida de nuestro deseo, nos está modelando según un coeficiente de rentabilidad. Nos está licuando para integrarnos a su metabolismo reflejo. Esqueci de falar. Deixa eu só baixar aqui. Pantalla significa tela, tá? Tela. Bom, vamos lá. O título do texto antecipa... Ai, gente, peraí que acho que não tá muito... Onde que eu estava? Ah, tá. Outra palavra que eu esqueci olhando aqui no meu cronograma de falar pra vocês, reflejo, significa reflexão, tá bom? E não... O título do texto antecipa a opinião, ó. Tá falando do título de novo, gente. Presta atenção no título do texto. O título do texto antecipa a opinião do autor
pelo uso de dois termos contraditórios que expressam o sentido de... Então não tá nem falando do texto direito, tá falando mais do título. Inestabilidade estável. Instabilidade estável. Antecipa a opinião do autor pelo uso de dois termos contraditórios que expressam o sentido de competitividade e busca de lucro que caracterizam a sociedade contemporânea? Não, ele não está falando disso. Busca de estabilidade financeira e emocional que marca o mundo atual? Também não está falando sobre busca de estabilidade financeira e emocional. Lembrem do título do texto quando vocês olharem para as questões. Negação dos valores defendidos pelas gerações anteriores em relação ao trabalho? Também não está falando disso. Necessidade e realização pessoal e profissional no sistema vigente? Será? Permanência da inconstância em uma sociedade marcada por contínuas mudanças. Gente, se vocês olham para a própria questão, ela mesma destaca que ela é a resposta. Olha para o título do texto. Instabilidade estável, inestabilidade estável. Olha para a questão da letra E. Permanência da inconstância, inestabilidade em uma sociedade marcada por contínuas mudanças. Muda o tempo todo. Muda o tempo todo. Letra E. Por mais que a gente considere... Eu acho engraçado que nas questões do Enem sempre tem duas que você vai ficar meio assim. Olha essa questão. Na letra D, pode ser que você considere, mas ela está falando mais do conteúdo do texto. Falando mais do conteúdo do texto. Todas as outras questões elas estão voltadas mais para o conteúdo. Só que, relacionando o conteúdo com o título, a gente chega na letra E. Beleza? Última questão. Vamos lá, a gente tem uma linguagem não verbal, que é vendo aqui uma marca, né? Aquele símbolo de pessoas cadeirantes que geralmente tem nos estacionamentos e placas. E parece que tem uma placa ali, então a gente tá vendo uma linguagem não verbal através do desenho. E a gente tem uma linguagem verbal, com texto. Se te quedas en mi aparcamiento, quédate mi discapacidad. No, aí ele bem pequenininho. No aumentes mis barreiras. Aparcamento, gente, significa estacionamento. A gente também viu significados assim nas nossas aulas. Vamos lá. Acessibilidade é um tema de relevância tanto na esfera pública quanto na esfera privada. No cartaz, a exploração desse tema destaca a importância de se estimular os cadeirantes na superação de barreiras? Não. Respeitar o estacionamento destinado a cadeirantes? Identificar as vagas destinadas aos cadeirantes? Se você levar só a parte não verbal do texto, pode ser que sim. Eliminar os obstáculos para o trânsito de cadeirantes? Facilitar a locomoção de cadeirantes em estacionamentos? Letra B. Respeitar o estacionamento destinado a cadeirantes. Bruna, como você identificou isso além do próprio texto? Gente, presta atenção nos detalhes, no título, nos sinais, nos desenhos. Olha a frase pequenininha ali. No aumentes mis barreiras. Olha o gabarito. Respeitar estacionamentos destinados a cadeirantes. Essa frase mata a questão. Porque você lendo, você identifica. Não aumentar as barreiras, não atrapalhar, não impedir o lugar que foi marcado exatamente para os cadeirantes. Então, respeitar o estacionamento destinado a eles. Beleza? Galera, essa foi a nossa aula. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, que de alguma forma vocês tenham entendido e que isso tenha agregado nos estudos de vocês. Eu desejo uma boa prova para vocês, estejam calmos, vai dar tudo certo. Vocês são capazes e vocês conseguiram, né? Num ano tão difícil como foi 2020, vocês conseguiram, tá? E relaxem, vai dar tudo certo. Toma uma água, durma mais cedo, se alimente bem um dia antes e vá tranquilo, sabendo que você fez aquilo que você pôde dentro das suas possibilidades. Muito obrigada, gente. Até mais.